Existem momentos na vida em que o céu parece fechado. A gente ora, chora, clama com todo o coração, mas tudo o que se ouve é silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhum sinal. E é exatamente nesses momentos que a alma grita: Deus, onde o Senhor está? Se você já passou ou está passando por isso, saiba que você não está sozinho. Esse vídeo é para você, para quem está em meio à noite escura da alma, tentando entender onde Deus está quando tudo desmorona. É difícil entender o silêncio de um Deus que sempre nos ensinou a confiar na sua voz. Parece contraditório, não é? Como confiar quando ele não fala? Como seguir em frente quando a única coisa que ouvimos é o eco da nossa própria dor? A verdade é que o silêncio de Deus machuca. Ele incomoda. Ele nos faz questionar, duvidar, e às vezes até pensar que fomos esquecidos. Mas será que o silêncio de Deus realmente significa ausência? Será que ele realmente virou o rosto e nos deixou à própria sorte? Na Bíblia, encontramos diversos momentos em que homens e mulheres de fé passaram por esse mesmo silêncio. Jó perdeu tudo e, por um tempo, não teve nenhuma explicação vinda do céu. Davi, em vários salmos, clama desesperado: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até Jesus, na cruz, sentiu o peso do abandono e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, o silêncio não é sinal de rejeição, ele faz parte da jornada. Essa introdução não vem com respostas prontas, mas com um abraço em forma de palavras. É para te lembrar que, mesmo que pareça, você não está sozinho. Deus não virou as costas para você. Há um propósito em tudo, até no silêncio. E é sobre isso que vamos falar hoje. Porque o que parece ser abandono, na verdade, pode ser cuidado. E o que parece silêncio, pode ser a preparação de algo muito maior. Muitas vezes, quando estamos em meio a uma crise, tudo o que queremos é uma resposta imediata de Deus. Queremos que Ele fale, que nos mostre um sinal claro, que acalme a tempestade com uma palavra, como fez com os discípulos no barco. Mas, nem sempre é assim. Às vezes, Deus se cala. E esse silêncio, por mais doloroso que seja, não é um castigo, é um processo. Uma parte essencial da nossa jornada com Ele. Imagine uma criança aprendendo a andar de bicicleta. No começo, o pai segura firme, correndo ao lado, dando toda a segurança possível. Mas chega um momento em que ele precisa soltar. Não porque não ama, mas porque sabe que a criança só vai aprender se tentar sozinha. Deus, muitas vezes, faz o mesmo conosco. Ele está ao nosso lado, nos observando, cuidando de cada detalhe, mas se cala. Não porque se ausentou, mas porque está nos ensinando a andar por fé, e não por vista. O silêncio de Deus é como uma sala de aula durante uma prova. O professor está lá, presente, atento, mas em silêncio. Porque aquele momento não é de explicações, é de aplicação. É hora de você usar o que já aprendeu, de lembrar das promessas, de confiar na palavra que já foi liberada sobre sua vida. Deus confia em você. E por isso, permite o silêncio. Porque é nesse lugar que nossa fé é lapidada, que nosso caráter é moldado, e que aprendemos a depender dele, não por aquilo que ele faz, mas por quem ele é. É no silêncio que aprendemos a escutar a nós mesmos, a refletir, a crescer. E, acima de tudo, é nele que descobrimos que Deus está mais perto do que nunca. Porque enquanto nossos olhos não enxergam, e nossos ouvidos não ouvem,
O Espírito Santo está trabalhando, curando, organizando tudo nos bastidores. O silêncio de Deus é, muitas vezes, a prova mais profunda do seu amor. Um amor que não precisa se explicar o tempo todo, mas que age mesmo quando não percebemos. Em João capítulo 13, versículo 7, Jesus diz uma frase que ecoa profundamente em todos que estão vivendo uma fase de dor e silêncio. O que eu faço agora você não entende, mas depois entenderá. Essas palavras foram ditas momentos antes de Jesus ser traído, preso e crucificado. Ele sabia que os discípulos não conseguiriam compreender o que estava por vir. Aos olhos deles, tudo parecia um fracasso. Mas Jesus já enxergava o final da história. Ele estava dizendo: calma, eu sei que agora parece confuso, mas confie, o sentido virá depois. Essa promessa não era apenas para os discípulos naquela ceia. Ela é para mim, para você, para todos que em algum momento se perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Há situações que simplesmente não fazem sentido agora. Dores que não conseguimos explicar, perdas que parecem injustas, esperas que nos desgastam. Mas Jesus nos convida a confiar no depois. Ele garante que, em algum momento, tudo se encaixará. Talvez não da forma como imaginamos, mas de um jeito que revelará o cuidado e a soberania de Deus em cada detalhe. É difícil esperar pelo entendimento. Nós queremos explicações no presente. Queremos que Deus nos mostre o plano completo. Mas fé verdadeira não é construída em cima do que entendemos, é firmada no que escolhemos acreditar mesmo sem ver. E essa fé é o que sustenta nos dias em que tudo parece perdido. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, como está registrado nesse capítulo, muitos não compreenderam aquele ato. Mas mais tarde, perceberam que ele estava ensinando sobre humildade, entrega e amor. Às vezes, o que parece estranho hoje, é uma lição divina sendo escrita. Então, se você está vivendo um tempo onde tudo parece sem propósito, lembre-se: o que você não entende agora, você vai entender depois. O que hoje causa dor, amanhã pode revelar a glória de Deus. Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima que você derrama está sendo recolhida. Cada momento de silêncio está sendo usado para preparar algo. Pode até parecer que nada está acontecendo, mas Jesus já deu a promessa: o entendimento virá. É difícil imaginar que algo bom esteja acontecendo quando tudo à nossa volta parece ruir. Quando oramos por cura e ela não vem. Quando clamamos por respostas e tudo o que ouvimos é o som do silêncio. Quando tudo parece perdido e o coração se afoga em incertezas. Mas é exatamente nesses momentos que Deus está trabalhando com mais intensidade, só que nos bastidores, onde os nossos olhos não conseguem ver. Você já parou para pensar como funcionam os bastidores de uma peça de teatro? Enquanto o público vê apenas o palco, há uma equipe inteira por trás, trocando cenários, preparando luzes, posicionando atores, garantindo que tudo aconteça da forma certa, na hora certa. Assim também é com Deus. Você pode até achar que o palco da sua vida está vazio, sem direção, mas nos bastidores, o Pai está orquestrando cada detalhe da sua história. A Bíblia está cheia de exemplos assim. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido numa prisão injusta, tudo parecia errado. Mas nos bastidores, Deus estava posicionando José no lugar exato onde ele deveria estar, no palácio, como governador do Egito, para salvar muitas vidas. Esther parecia apenas uma órfã,
escondida no meio do povo, mas nos bastidores, Deus a preparava para se tornar rainha e libertar a sua nação. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul. Parecia que a promessa havia sido esquecida, mas Deus estava o moldando, treinando, ensinando, tudo em silêncio. A verdade é que o silêncio de Deus muitas vezes é o tempo da construção. É o intervalo entre a semente e a colheita. É onde Ele realinha o nosso coração, reconstrói o nosso interior e prepara o cenário da nossa vitória. O problema é que nós queremos ver resultados. Queremos provas de que Ele está agindo. Mas o agir de Deus nem sempre vem com sinais visíveis. Muitas vezes, Ele está mais ativo quando parece mais ausente. Então, mesmo que a dor esteja gritando, mesmo que o silêncio esteja ensurdecedor, confie. Deus está trabalhando nos bastidores da sua dor. Ele não perdeu o controle. Ele está organizando tudo. E no tempo certo, Ele vai levantar a cortina, revelar o propósito e mostrar que nenhum sofrimento foi em vão. Ele é um Deus que transforma lágrimas em testemunhos e desertos em caminhos. Basta confiar, mesmo sem ver. Nem sempre percebemos, mas Deus responde nossas orações de formas diferentes. Às vezes, Ele diz sim e tudo flui. Em outros momentos, Ele diz não e precisamos lidar com a frustração. Há momentos em que Ele diz espere, e então somos desafiados a confiar no tempo dele. Mas existe uma quarta forma de resposta que quase nunca entendemos: o silêncio. Por mais estranho que pareça, o silêncio de Deus também é uma resposta. Pode parecer contraditório, mas o silêncio de Deus carrega mensagens profundas. Às vezes, Ele se cala porque já nos deu uma direção e espera que caminhemos por fé. Outras vezes, Ele se cala porque está ensinando algo que só pode ser compreendido na quietude da alma. E há momentos em que o silêncio é um escudo. Ele está nos protegendo de uma resposta que ainda não estamos prontos para ouvir. O silêncio de Deus nos ensina a confiar além das palavras. Ele nos leva a mergulhar mais fundo na presença dele, a buscar com mais intensidade, a depender não de sentimentos ou sinais, mas da certeza da fé. Muitos confundem o silêncio com o abandono, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Deus nunca abandona os seus filhos. O silêncio pode, na verdade, ser a maneira mais amorosa de Deus nos fortalecer. Pense em uma criança que pede algo perigoso. O pai não responde de imediato, não porque não ama, mas porque sabe que aquilo pode machucá-la. Deus faz o mesmo conosco. O silêncio dele, às vezes, é a proteção que não entendemos agora, mas que vamos agradecer no futuro. É como se ele dissesse: eu te amo tanto que não vou te dar essa resposta agora. Você ainda não está pronto. Além disso, o silêncio também é espaço de maturidade. É nele que a fé cresce, que a raiz se aprofunda, que o relacionamento com Deus deixa de ser baseado apenas em emoções e se firma na rocha da confiança. Aprendemos a amar a Deus não apenas pelas bênçãos que Ele nos dá, mas por quem Ele é. E essa é uma das maiores respostas que podemos receber. Portanto, se hoje você está diante de um silêncio divino, não desanime. O céu não está mudo por falta de amor. Deus está agindo. Ele está respondendo, só que de uma forma que talvez sua alma ainda não consiga traduzir. Continue orando. Continue esperando. Porque até o silêncio de Deus carrega a sua voz. Lidar com o silêncio de Deus é um dos maiores desafios da vida cristã. Quando tudo parece escuro, quando não ouvimos sua voz,
Quando as orações parecem bater no teto e voltar, o coração se cansa, a alma se entristece e a fé é colocada à prova. Mas é nesse terreno árido que Deus nos convida a amadurecer. Não é fácil, e Ele sabe disso. Por isso, hoje eu quero te mostrar que é possível atravessar esse vale sem perder a fé. O primeiro passo é entender que o silêncio espiritual não é um sinal de abandono, mas sim um convite à profundidade. Muitas vezes, buscamos Deus pelas bênçãos, pelas respostas, pelos milagres. E Ele, com amor, nos chama a buscá-lo por quem Ele é, e não apenas pelo que pode fazer. No silêncio, Ele nos leva ao coração da intimidade. É nesse espaço que aprendemos a conhecê-lo de verdade. Segundo, continue orando, mesmo sem sentir nada. A oração não depende de emoção, ela é uma disciplina espiritual. Ore com sinceridade, ainda que suas palavras sejam apenas lágrimas. Ore como Davi nos Salmos, derramando tudo, sem filtro, sem ensaio. Deus entende o seu silêncio interior, e cada suspiro seu é ouvido no céu. Terceiro, alimente sua fé com a palavra, especialmente nos dias em que sua alma estiver em silêncio. Mesmo que o coração não esteja vibrando, continue lendo a Bíblia. Ela é viva, e mesmo quando parece não surtir efeito imediato, está sendo semeada dentro de você. Um dia, essas sementes vão florescer. Outra dica importante: cerque-se de pessoas que te lembrem das promessas de Deus. Não se isole. Às vezes, Deus usa a boca de alguém para falar o que você precisa ouvir. Compartilhar sua dor com alguém maduro na fé pode ser um alívio. O corpo de Cristo existe também para isso, para nos sustentar quando as nossas forças acabam. E por fim, escreva o que Deus já fez por você no passado. Tenha um caderno de testemunhos. Nos dias de silêncio, releia tudo aquilo que um dia Ele já te mostrou, já te respondeu, já te livrou. Isso vai te lembrar que, se Ele agiu antes, vai agir novamente. O silêncio não é um ponto final, é uma pausa no meio da música. Lidar com o silêncio espiritual é difícil, mas também é transformador. Quando você atravessa esse deserto e continua firme, você sai do outro lado com uma fé mais sólida, com uma alma mais sensível e com um relacionamento com Deus muito mais profundo. O silêncio dói, mas também constrói. E com ele, você nunca estará sozinho, mesmo que, por um tempo, não consiga ouvi-lo. O silêncio de Deus não é exclusividade da nossa geração. Desde os tempos mais antigos, homens e mulheres de fé enfrentaram longos períodos sem ouvir a voz do Senhor. O mais incrível é que, mesmo sem respostas imediatas, eles continuaram firmes, e no fim, entenderam que o silêncio fazia parte do plano. Olhar para essas histórias nos ajuda a lembrar que, se Deus cuidou deles, Ele também está cuidando de nós. Jó é talvez o exemplo mais marcante. Um homem justo, íntegro, temente a Deus, e mesmo assim perdeu tudo: bens, filhos, saúde. Ele clamou, chorou, questionou, mas durante boa parte de sua dor, Deus ficou em silêncio. Jó não entendia. Seus amigos o acusavam. Sua esposa o incentivava a desistir. Mas ele escolheu permanecer. E no final, Deus respondeu. Não com explicações detalhadas, mas com uma revelação de sua grandeza. Jó viu que o silêncio não era desprezo, mas preparação. E Deus o restaurou por completo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também enfrentou períodos de silêncio. Nos Salmos, encontramos várias orações em tom de desespero. Até quando,
Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre. Salmo 13 verso 1. Davi conhecia a voz de Deus, mas em alguns momentos, tudo o que ouvia era o eco da sua própria angústia. Ainda assim, ele escolheu confiar. Ele escrevia: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Salmo 40 verso 1. O silêncio foi vencido pela esperança. E que dizer de Abraão? Ele recebeu uma promessa, seria pai de uma grande nação. Mas o tempo passou, anos e anos, e nada. Deus parecia ausente. Mas mesmo quando tudo apontava para o fracasso, Abraão continuou crendo. E no tempo exato, Deus cumpriu sua palavra. O silêncio não anulou a promessa, apenas a amadureceu. Jesus, o próprio Filho de Deus, também enfrentou o silêncio do Pai. No Getsêmani, ele orou 3 vezes pedindo que, se possível, o cálice fosse afastado. E a resposta foi o silêncio. Na cruz, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo sem resposta, Jesus confiou até o fim. E por causa disso, a salvação foi liberada para toda a humanidade. O maior plano da história aconteceu em meio ao silêncio. Essas histórias nos mostram que o silêncio de Deus nunca é sinal de abandono. É um tempo de prova, de amadurecimento, de confiança. E acima de tudo, é um tempo em que Ele trabalha de formas que ainda não conseguimos ver. Se os grandes heróis da fé passaram por isso, por que conosco seria diferente? Mas assim como eles venceram o silêncio, você também vai vencer. Talvez o que mais nos machuca no silêncio de Deus é a sensação de que a história acabou. Como se o céu tivesse fechado as portas e não houvesse mais nada a ser feito. Mas a verdade é que o silêncio não é o ponto final, é apenas uma vírgula, uma pausa sagrada entre uma estação e outra. É nesse espaço invisível que Deus está preparando algo muito maior do que você pode imaginar. Deus não escreve histórias inacabadas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando parece que tudo parou, que nada está acontecendo, é aí que Ele está construindo os bastidores do seu milagre. Lembra de João capítulo 13 versículo 7. O que eu faço agora você não entende, mas depois entenderá. Isso não é apenas uma explicação, é uma promessa. Uma garantia de que o hoje pode até parecer confuso, mas o amanhã trará clareza. Muitas vezes, Deus silencia porque está nos amadurecendo para algo maior. Ele não quer apenas nos dar uma bênção, Ele quer nos tornar capazes de sustentá-la. É por isso que o processo é tão importante quanto o destino. Enquanto você espera, Ele molda seu coração, fortalece sua fé e prepara o cenário da sua vitória. Tudo no tempo certo. Tudo no modo dele. E o modo de Deus, mesmo quando é silencioso, nunca falha. Então não desista agora. O que Deus está preparando nos bastidores da sua vida vai justificar cada lágrima, cada oração sem resposta, cada madrugada de dúvida. Vai valer a pena. O silêncio de hoje será o testemunho de amanhã. Creia nisso. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Mesmo em silêncio, eu confio em Deus. Isso será como um ato de fé, uma declaração de que, apesar das dúvidas, você escolhe confiar no Deus que trabalha em silêncio. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui você encontra palavras de esperança, fé e consolo para atravessar até os momentos mais escuros. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma palavra que nos lembre: Deus está no controle. Lembre-se,
Você não está sozinho. Deus não te abandonou. O céu pode parecer em silêncio, mas o coração de Deus está trabalhando por você.